Payroll, PIB, inflação, todas as semanas nós temos notícias que impactam e trazem mais volatilidade para o mercado. Para o S&P 500, que acaba refletindo no Ibov, nas criptomoedas, em praticamente todo o mercado de renda variável. Mas você sabe quais são as notícias que realmente impactam no mercado e como elas impactam no mercado? Esse vídeo é um manual de calendário econômico. Aqui você vai aprender a ler com clareza todas as notícias que impactam no mercado. Então prepare o caderninho, a caneta e bora para a aula. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira. Sou trader, analista certificado, profissional, criador de setup e de VWAP. No vídeo de hoje você vai aprender a ler o calendário econômico. Antes de entender como cada notícia, cada dado econômico impacta no mercado, a gente vai separar esses dados por segmentos. E eu vou utilizar o meu bom e velho amigo Word para essa aula. Então vamos lá, os dados econômicos são divididos em indicadores de inflação, indicadores de mercado de trabalho, de atividade econômica, consumo e confiança, e de política monetária. Existem também outros indicadores, como de bens duráveis, de mercado imobiliário ou de barris de petróleo. Indicadores esses que já impactaram no mercado em algum momento. Por exemplo, os indicadores de mercado imobiliário impactaram muito na crise econômica imobiliária de 2008. E os indicadores de barris de petróleo, por exemplo, estoque de petróleo, impactaram durante a crise do Covid Crash. E aqui um ponto importante, cada crise vai ter sua peculiaridade, o mercado nunca é idêntico. Então é por isso que nesse vídeo eu vou focar nos indicadores mais importantes, aqueles que provavelmente serão impactantes em todo e qualquer momento de mercado. Para ganhar tempo, eu já escrevi aqui os principais dados de inflação e o editor cortou isso aí para você. E dependendo do tamanho que ficar esse arquivo aqui, eu copio e colo na descrição do vídeo para te ajudar. Mas bora lá. Dos indicadores de inflação, nós temos três mais importantes: CPI, PPI e PCE. CPI, em inglês Consumer Price Index, ou Índice de Preço ao Consumidor, o IPC aqui no Brasil. PPI, o Índice de Preços ao Produtor. E o PCE é o indicador de inflação utilizado pelo FED. Bora para cada um deles. O CPI mede a variação de preços para o consumidor final. É o dado de inflação mais popular. É a inflação como nós conhecemos no dia a dia, a inflação que passa no jornal, que você lê nas matérias por aí. Esse dado é calculado a partir de uma cesta fixa, onde a gente vai ter tantos por cento dessa cesta em aluguel, em transporte, em energia, comida, saúde. E o peso de cada um desses indicadores nessa cesta é sempre o mesmo. É a fórmula de inflação mais pura como a gente conhece. Geralmente esse indicador é divulgado na segunda semana do mês. E ele impacta diretamente na taxa de juros do FED. Isso porque a taxa de juros é um instrumento do governo utilizado principalmente para conter a inflação. Quanto maior a taxa de juros, menos dinheiro na economia. Porque taxa de juros alta significa renda fixa pagando bem, o que desestimula o mercado a gastar. O mercado prefere deixar o dinheiro parado lá, rendendo. Além disso, a taxa de juros é utilizado como base do preço da taxa de financiamentos e empréstimos. Consequentemente, se ela está mais alta, temos menos empréstimos, menos financiamentos, menos dinheiro na economia. E é por isso que quanto maior a taxa de juros, teoricamente menor a inflação. Mas eu comentei aqui agora há pouco com você que o indicador que o FED utiliza para medir a inflação é o PCE, um indicador que é divulgado na última semana do mês, geralmente. Eu escrevo aqui geralmente porque o calendário de feriados pode alterar alguma coisa ali na data de divulgação. E qual que é a diferença do CPI para o PCE? Os bens e serviços que compõem aquela cesta, que são fixos no CPI, ou seja, tem sempre o mesmo peso, no PCE não. O balanço dessa cesta no PCE, ele é ajustado conforme o comportamento humano no momento. Por exemplo, se naquele mês os americanos estão comendo mais frango do que carne, ele vai levar mais em consideração o preço do frango do que da carne. Se eles estão viajando mais, andando mais de carro, ele vai dar mais consideração para os transportes. Ou seja, ele é mais próximo da inflação real. E é por isso que é um indicador que o FED utiliza para falar de inflação. Então, sempre que Jerome Powell ou o Fed falar de inflação, ele está falando do PCE. Quando a TV, o jornal, qualquer portal de notícias estiver falando de inflação, provavelmente ele está falando do CPI. Mas e o PPI, o Índice de Preços ao Produtor? O PPI, geralmente divulgado um dia após o CPI, ele mede quantos produtores estão pagando na matéria-prima, nos bens, nos serviços,
para que eles possam repassar esse preço aos consumidores lá na frente. Então o PPI é ótimo para analisar como virá o CPI daqui, por exemplo, 2 meses. Só para avisar, para o final do vídeo a gente vai para o calendário econômico, vou ensinar você a acessar o calendário econômico também, e a gente vai olhar todos os indicadores na prática. Tudo entendido com os indicadores de inflação? Então agora bora para os indicadores de mercado de trabalho. O editor vai dar aquele corte maroto para te ajudar também. Pois bem, para falar de dados econômicos, especialmente dados relacionados ao mercado de trabalho, não podemos esquecer de deixar de fora o payroll, o dado mais importante divulgado mensalmente, toda primeira sexta-feira do mês. O payroll, ou non-farm payrolls, que é o payroll não agrícola, ou seja, o relatório de emprego fora do setor agrícola, mostra quantos postos de trabalho foram criados ou perdidos. Basicamente, quantas pessoas foram contratadas no mês anterior, ou no caso de um payroll negativo, quantas pessoas foram demitidas. Ponto importante, tá? É muito difícil o payroll vir negativo, ou seja, a gente ter um saldo de demissões maior do que contratações. Esse é um sinal muito forte de recessão. O payroll, para vocês terem como base nos Estados Unidos, é óbvio que isso muda dependendo do ciclo de mercado, da economia, mas baseado nos últimos anos, um payroll médio é na faixa de 200 mil novos empregos por mês, aproximadamente. Isso é uma economia saudável. Valores muito abaixo disso, muito abaixo mesmo, por exemplo, menos que 100, 120, são sinais de que a economia está sofrendo muito, provavelmente porque a taxa de juros está muito alta por muito tempo, que é o cenário que nós estamos vendo agora, inclusive. Lembra? Taxa de juros alta desestimula a economia e isso impacta nos empresários que contratam menos também. E se o payroll vier muito alto, por exemplo, acima de 400, como a gente viu ali no período de 2021, também é um dado bastante perigoso, porque é muito inflacionário. Junto com a divulgação do payroll na primeira sexta-feira do mês, nós temos a taxa de desemprego, que é um dado que compõe o payroll. Dentro do payroll, a gente vai ver no calendário econômico depois, a gente tem diversos indicadores ali, tão importantes quanto eu diria. Que é, por exemplo, o payroll só filtrando empregos privados, o payroll só filtrando empregos públicos, porque aí você consegue ter uma base de, por exemplo, a economia ela está aquecida, a gente teve um payroll alto, 250, 300 mil, mas quem contratou foi o governo. Empresas privadas, que é quem realmente movimenta a economia, não está contratando. Isso também é um sinal perigoso. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E um outro indicador muito importante sobre o mercado de trabalho, que é divulgado toda quinta-feira, são os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Como o próprio nome diz, são os pedidos por um auxílio-desemprego. Um número natural para esse dado, baseado nos últimos anos, fica ali na casa dos 150 até 200 mil no máximo. Não leve isso como base, tá? Como eu disse, a economia ela muda o tempo todo, é só para te dar um norte. E assim chegamos aos dados de atividade econômica e o editor vai te dar aquela ajuda de novo. No segmento de atividade econômica nós temos os dados de PMI e o PIB, que é o GDP em inglês. PMI ele é uma pesquisa com gerentes de compras, tanto do setor da indústria quanto de serviços. Uma pesquisa que envolve produção, novos pedidos, estoque, serviços. ISM, que geralmente vem acompanhado ao PMI, é a empresa que faz essa pesquisa. Aliás, nós temos diversas empresas que fazem pesquisas para esses dados econômicos, que você provavelmente vai ver esse nome dentro do calendário econômico, como por exemplo ISM, ADP, S&P Global. Inclusive, a S&P Global também faz o cálculo do PMI, mas o mais utilizado pelo mercado provavelmente é da ISM. Esse dado, que mede a atividade econômica, é bastante importante também para a taxa de juros e para a inflação. O PMI da indústria é divulgado no primeiro dia útil de cada mês e o de serviços 2 dias após o da indústria. E o dado mais importante de atividade econômica que nós temos é o PIB, um dado crucial para a projeção de juros. E o principal dado para medir a atividade econômica do país. Quanto maior o PIB, maior a atividade econômica. Apesar de ser trimestral, nós temos leituras mensais, uma preliminar, uma revisada e uma final. Normalmente no fim do mês, não tem uma data certa para ele. Então, um ponto importante para você ler corretamente o PMI. O PMI ele é um índice que vai de 0 a 100. Acima de 50 ele mostra expansão e abaixo de 50 retração. Ou seja, se o PMI da indústria, por exemplo, veio 51 perante uma expectativa de 50, significa que a indústria expandiu no último mês. Mais empregos criados, mais pedidos. E a mesma coisa vale se ele vier abaixo de 50. A gente tem uma retração. E agora vamos para os dados de consumo e confiança e o editor vai te dar aquela ajuda marota de novo. Oh, que coisa linda, já está tudo na sua tela aqui. E começamos com Retail Sales, vendas no varejo, que inclusive foi divulgado hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Se você assistiu a live de hoje cedo, a gente acompanhou esse dado ao vivo. Ele mede os gastos dos consumidores no varejo. Enquanto maior, mais aquecida está a economia. Percebam que no fim tudo impacta a inflação e taxa de juros. A maioria dos dados que a gente está falando impacta
impactam diretamente na economia do país. Enquanto mais aquecidos, mais inflacionados ficam os preços e, consequentemente, mais a taxa de juros precisa subir. Enquanto mais fracos os dados, menos aquecida está a economia. O que é bom para a inflação, mas tem um limite máximo para que o país não entre em recessão. E é por isso que a gente tem essa balança entre inflação e taxa de juros, economia aquecida, desaquecida. E a função do Fed é basicamente equilibrar essa balança. Continuando, as vendas no varejo elas são divulgadas geralmente no meio do mês. Por exemplo, hoje foi divulgado no dia 16. Vai ficar entre o dia 14, 15 e 16, depende se vai ser um final de semana, feriado. Mas enfim, geralmente no meio do mês. Na última terça-feira do mês, nós temos os dados de confiança do consumidor. Que assim como o PMI é uma pesquisa, mas com consumidores. Para saber o quanto eles estão confiantes sobre mercado de trabalho, especialmente, mas a economia ali como um todo. E um outro dado importante é a da confiança do consumidor calculado pela Universidade de Michigan. Um dado chamado de sentimento da Universidade de Michigan. Ele é um dado muito parecido com o de confiança do consumidor, também uma pesquisa, mas essa inclui expectativa de inflação. Ele tem uma preliminar na segunda sexta-feira do mês e é divulgado oficialmente no final do mês. E por último, vamos para a política monetária, antes da gente ir para o calendário econômico. O editor vai te dar aquela ajuda novamente. Reunião do FONC para decisão de taxa de juros. Acontece em média a cada 6 semanas e teremos a divulgação da nova taxa de juros amanhã, dia 17 de setembro. Não sei quando você está vendo esse vídeo, possivelmente você já saiba qual foi a próxima decisão. Esse é com certeza o dado mais impactante para o mercado de trabalho, para o mercado de renda variável, especialmente para o mercado de renda variável. Mas não se deixe enganar. Todos os dados que eu apresentei aqui para você anteriormente são utilizados pelos grandes investidores para tentar prever qual será a taxa de juros e montar a sua posição baseado nisso. Mas quando a taxa de juros de fato é divulgada, todo mundo já fez o que tinha que fazer. Sim, o principal motivo para você acompanhar todos esses dados, o calendário econômico diariamente, é você tentar prever qual a taxa de juros. Basicamente isso. E 3 semanas após a taxa de juros, nós temos a divulgação da ata da reunião, onde foi definida a nova taxa de juros em vigor naquele momento. Essa ata também é muito importante, porque ela dá expectativas para a próxima decisão. E assim seguimos numa eterna previsão de será que a taxa vai cair ou será que a taxa vai subir? Inclusive, uma ferramenta bem legal para você acompanhar como anda a expectativa para a nova taxa de juros é essa da CME, onde aqui você consegue ver a probabilidade da próxima taxa de juros. Bem legal, né? Mas agora bora para o calendário econômico. Cá estamos com o calendário do mês de setembro, o mês que eu estou gravando esse vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês na prática os dados que a gente falou e mais alguns também. Na terça-feira começamos com a divulgação do PMI industrial, esse calculado pela S&P Global, que mostrou que o mercado estava em expansão. Aqui nós temos o PMI calculado pela ISM também, que já mostrou outra coisa, mostrou uma contração. Na quarta-feira nós tivemos a divulgação de um dado não tão importante como os que a gente falou até agora, mas que vale ficar de olho, que são os JOLTS, são basicamente as ofertas de emprego vigente. Por que não tão importante? Porque o mercado olha mais para o desemprego, olha mais para os pedidos iniciais por seguro-desemprego, ele quer saber dos empregos lá no payroll. Mas é interessante ficar de olho nele sim. Na quinta-feira, como de costume, nós temos os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que mostram o balanço da semana, e a gente tem os dados de pedidos contínuos por seguro-desemprego também. Variação de empregos privados, outro dado que não é tão importante como os que a gente já mencionou, mas vale ficar de olho também. Esse é um dado calculado pela ADP. Por que não tão importante assim? Porque o mercado considera muito mais o payroll. Na quinta-feira, do dia 4 de setembro também, nós tivemos a divulgação do PMI do setor de serviços, tanto o ISM quanto o S&P Global. Aqui tivemos alguns dados sobre produção de petróleo, não muito relevantes no momento. E na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, sempre na primeira sexta-feira do mês, temos o payroll, relatório de emprego não agrícola nos Estados Unidos, muito baixo por sinal, 22 mil apenas. Junto com o payroll, nós temos outros dados interessantes, como por exemplo o ganho médio por hora trabalhada, salário médio por hora, média de horas trabalhadas, payroll do governo e payroll de manufatura, payroll privado, a taxa de desemprego, que já comentamos também, e nessa sexta foi só. Na segunda-feira, expectativas de inflação ao consumidor, interessante ficar de olho também. Na quarta-feira, do dia 10 de setembro, tivemos os dados do IPP, o índice de preços ao produtor, o PPI. E nesse mês específico, o PPI foi divulgado antes do CPI, né, o IPC, que foi divulgado na quinta, mas geralmente o CPI vem primeiro. Na sexta-feira, temos as expectativas de inflação da Universidade de Michigan, inclusive bem acima do esperado, tá, por um prazo de 5 anos. Temos outros dados calculados pela Universidade de Michigan também, como de confiança do consumidor. Indo para o meio do mês,
Temos os dados de núcleo de vendas no varejo, Nós temos o GDP Now do Fed de Atlanta. O GDP Now é um cálculo de PIB feito pelo Fed de Atlanta. Ele não é um dado de PIB oficial, como os 3 que a gente comentou que são divulgados mensalmente, mais para o final do mês, mas serve para ter uma expectativa do PIB naquele momento. Amanhã, quarta-feira, dia 17, nós temos a tão aguardada taxa-alvo de fundos do Fed, a taxa de juros. E um ponto muito importante também é a coletiva de imprensa do Fed. É o famoso discurso de Jerome Powell, que acontece 30 minutos após a divulgação. Ali ele comenta e é entrevistado sobre o motivo daquela decisão. Lembrando que 3 semanas depois tem a divulgação da ata. E seguindo nosso calendário, na quinta-feira, como toda quinta, pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, balanço patrimonial do Fed, não impacta tanto assim. Na sexta-feira, 19 de setembro, nada demais. Indo lá para o dia 23 de setembro, nós temos a divulgação do PMI, tanto o ISM quanto o S&P Global. Além de um dado legal para ficar de olho também, que é o de venda de casas usadas e o de casas novas. Casas novas geralmente saem um dia depois do de casas usadas. Na quinta-feira, nós temos alguns indicadores de prévia do PCE, que é divulgado geralmente na última sexta-feira do mês. E nesse caso em específico, a gente vai ter a divulgação do PIB também. E, obviamente, os pedidos por seguro-desemprego. E aqui, na última sexta-feira do mês, PCE, a inflação utilizada pelo Fed, lembra? E fechamos assim o calendário econômico do mês. Esse vídeo provavelmente ficou mais longo que o normal, mas é um vídeo para você guardar com carinho e utilizar sempre que tiver alguma dúvida. E geralmente eu utilizo o calendário econômico da Investing, tá? Basta colocar no Google aí, calendário econômico Investing. Se você é amante do TradingView, ele também possui a própria versão. Aqui no canto direito, lá embaixo, ó, calendários. É bem legal também. Mas se você não quer se preocupar em pesquisar quais são as notícias que vão impactar no mercado, saiba que existe um relatório diário sobre Bitcoin que engloba não somente as notícias que são divulgadas no dia, como também traz uma análise completa sobre Bitcoin. Uma análise composta por análise técnica, análise de sentimento, análise on-chain. Feita para responder 2 perguntas. Será que é hora de comprar Bitcoin? E quanto comprar de Bitcoin? Eu vou te mostrar. O que você está vendo aqui na sua tela agora é o relatório de informações privilegiadas de ontem, 15 de setembro. Esse relatório é enviado todas as noites. Um relatório de 18 páginas, mas que também pode ser resumido como uma mensagem no WhatsApp, tá? Tem essa opção. No relatório temos a análise de sentimento, levando em consideração dados como Funding Rate, Open Interest, Long Short Rate, CVD, Fear and Greed. Temos uma análise de liquidação, para saber até onde o preço do Bitcoin pode subir ou cair nos próximos dias. A boa e velha análise técnica, que a gente ama. Uma análise on-chain que utiliza mais de 40 gráficos diferentes. Todos os dias ela te mostra 3. Ontem foi Fear and Greed e a explicação do que aquele gráfico estava mostrando no momento. Gráfico de acumulação de Bitcoin e o balanço dos principais ETFs dos Estados Unidos. Tudo isso, como eu disse, para sugerir uma compra ou uma venda. O quanto comprar ou o quanto vender. E, obviamente, uma antecipação das notícias que virão no dia seguinte. Sabe o que é o mais legal desse relatório? Ele custa menos de R$ 1,30 por dia. R$ 39,90 por mês para você ter um relatório desse diariamente. Então não precisa contratar 12 meses, não. Então que tal passar os próximos 30 dias lendo esse relatório para ver como ele vai mudar a sua tomada de decisão. Faz sentido para você? Quer saber mais? O link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Valeu!